Bem, estou aqui com um grande amigo, o Dr. Alfeu Murat, e para mim é uma grande honra, porque hoje nós estamos inaugurando o que é mais um canal de comunicação com os nossos amigos, nossos clientes, parceiros, né, que é o Papo Aberto. Teremos vários papos abertos aí com outros convidados, mas para começar, aproveitando a presença dele hoje aqui no escritório, temos então o Dr. Alfeu Murat, grande advogado, grande amigo, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, Leandro. É uma satisfação estar aqui. Eu sinto muito em casa aqui no teu escritório, né? E deve se sentir assim, com É, certeza. e a gente divide tantos assuntos, tantas conversas, e eu te falei de um livro, né? Numa última oportunidade em que a gente esteve junto, almoçando, e foi um presente muito caro do meu pai, que é procurador de justiça aposentado, e num determinado momento da vida dele, em que ele exercia aquela influência salutar sobre nós, filhos, né? Indagando o que a gente gostaria de fazer da vida, e apontando caminhos, né, Leandro, que eu acho natural e muito, muito benéfico, né? E nos dizia a mim, aos meus irmãos, em particular o meu irmão mais velho, que hoje é procurador de justiça, né? Que o dia que a gente resolvesse seguir a carreira do direito, nós poderíamos, com toda a liberdade, escolher na biblioteca dele alguns livros. O meu irmão acabou escolhendo uma obra do Nelson Hungria, né? Tratadista conhecidíssimo no campo do direito penal, e eu, naturalmente, com aquele espírito de já querer ser advogado, eu fui lá naquela prateleira e encontrei dois exemplares de livros que a mim chamaram muita atenção. Um deles é esse, que eu gostaria que tu fizesse a leitura. O título é O Abuso de Direito no Exercício da Demanda, de um processualista chamado Jorge Americano, é um livro da década de 30 do século passado. E o outro foi um exemplar da CLP comentada pelo Mozart Vitor Russomano. E eu diria assim que esses dois volumes eles me direcionaram para a minha atividade profissional. E uma coisa assim incrível, né? Porque esse aqui é um tema atualíssimo, né? Leandro, a gente vê. Eu ainda não tinha definido que seria um advogado na área trabalhista também. Não, eu sim, a escolha por essa atividade, que é uma atividade contenciosa por excelência, né? Foi fruto de muita reflexão e claro, dessas orientações dele, assim, muito veladas, né? Ele não era uma pessoa que dizia abertamente, meu filho faça aquilo, aquele outro, né? Porque ele diria para mim, naturalmente, como promotor de justiça que era para eu ser promotor de justiça, né? E não um advogado. Então, quando ele nos deu essa liberdade de escolher lá nos guardados dele, nas prateleiras dele, numa biblioteca, evidentemente, né? Eu simplifico o termo dizendo que é uma prateleira, mas era uma biblioteca bastante significativa, assim, plural, né? Um grande acervo Um grande acervo. vai construído ao longo da vida dele. Exatamente, né? Uma pessoa muito culta. A leitura foi uma coisa que sempre teve conosco. Hum. Eu tenho memórias, assim, de infância dos meus pais com livros nas mãos. Eu estou ansioso, Por isso. porque o Papo Aberto tem justamente esse objetivo, né, de trazer aqueles assuntos que são muito atrativos, que são, por vezes, polêmicos, né? Sim. E a advocacia trabalhista tem essa pecha de ser uma advocacia pró-trabalhador, É. né? E eu sei que tu questiona muito isso, porque evidentemente ele como parte o suficiente para equilíbrio das relações é necessário, né, que essa hipossuficiência dele seja reconhecida nos tablados judiciais. E Uhum. esse livro, de que maneira ele te impulsiona para essa carreira, considerando todo esse cenário, e tu ainda escolhendo defender o empregador, né? É que, na verdade, né, Leandro, a gente acaba se estabelecendo profissionalmente, né, e se direcionando para um determinado tipo de advocacia. A advocacia trabalhista é um conteúdo importante dentro do escritório, mas a gente trabalha nessa linha do contencioso em vários outros ramos. Não é só trabalho. Não. E aí é que está. Esse livro em particular, que eu fiz a referência à CLP, É um livro escrito por quem? é pelo Jorge Americano. Ele, Nossa. como eu te disse, é o abuso de direito no exercício da demanda. Ele é muito atual, porque essa é uma questão que se apresenta muito nas relações
eu diria assim, judiciais trabalhistas. Assim como se apresenta também, de um modo em geral, na forma como os litígios estão se desdobrando hoje, né? Tanto é que nós temos todo um capítulo do pensamento processual a respeito da litigância predatória. Ela está chegando nos tribunais, já há uma visão, né, do Superior Tribunal de Justiça a respeito disso. O que é a litigância? É esse abuso do exercício do direito de demandar. Eu estou simplificando, evidentemente. Essa reforma do Temer não teve como objetivo, de certa maneira, conter um pouco isso? Sim, no campo do direito do trabalho, sim. Mas tu vê, como eu estou relacionando com um livro que foi escrito lá nos anos 30, a gente vivia Antes da reforma getulista. Sim, era um outro cenário, um cenário de liberalismo, né, em que a pessoa não era a preocupação do legislador. Sim. O homem passa a ser, eu diria assim, uma antropocentrização do direito depois disso. E o primeiro exemplo talvez tenha sido justamente o direito do trabalho. A codificação, né, via consolidação das leis de trabalho, da legislação trabalhista espaço, que vinha lá do início do final do século, né, anterior, mas passa a ser uma preocupação do ser humano. E depois as coisas foram evoluindo, né? Eu entendi, as regras trabalhistas, elas estavam inseridas na legislação civil comum. Sim, havia algum apontamento legislativo numa vertente voltada para o direito do trabalho, mas era um movimento incipiente. Mas a relação que eu faço com isso aqui, com essa mudança de E de certa maneira, não te interrompendo, mas assim, por isso consolidação, porque eram regras espaços, virou como um código. Exatamente, uma espécie de codificação. Mas eu tento tirar um pouquinho esse cenário do direito do trabalho para falar num movimento, né, em que o homem passa a ser valorizado. É o que eu disse, chamei de antropocentrização do direito. Começa com microsistemas. A legislação trabalhista é o primeiro exemplo. Depois as coisas vão evoluindo no cenário jurídico brasileiro, né, na questão legislativa, nas relações humanas. E tu tem uma Constituição nova, eu vou chamar a última Constituição brasileira, que é a Carta de 88, nem vou falar no cenário anterior, em que isso passa a ser uma constante, né? A preservação dos interesses das pessoas, os direitos e garantias fundamentais, e os microsistemas passam a ser valorizados, né? Com a criação do Código de Defesa do Consumidor, da legislação que protege a criança e o adolescente, e assim sucessivamente. Sim, mais adiante o próprio Estatuto do Idoso. Exatamente, né? Hoje nós temos, inclusive, para mim já é antigo, eu diria assim, né? Nós já estamos com cabelos brancos, né, nessa área, mas a própria Lei Maria da Penha, a proteger a mulher. Hoje nós temos, eu diria assim, institutos jurídicos próprios, né? As pessoas que têm deficiências, aqueles que são acometidos do transtorno do espectro autista. Existe um campo fértil aí do legislador atuar e estabelecer mecanismos, né, de proteção dessas pessoas. E claro, isso não deixa de, numa certa medida, também propiciar eventuais abusos. E aí entra a questão da litigância predatória, né? A gente vê que em determinadas situações, seja no campo das discussões do direito do trabalho, seja no campo das relações civis, isso não é incomum. Tu vê como um livro dos anos 30 passa a ter uma atualidade importante, né? Por isso o meu desejo de que tu leia, né? Tu beba dessa fonte aqui, e porque, como eu disse no início aqui da nossa conversa, motivo de muita satisfação para mim estar aqui, estar contigo. Tu é uma pessoa que tem, e tu sabe disso, eu não estou aqui para jogar confete, né? Eu tenho um carinho todo especial por ti, a gente tem uma relação tão próxima, né? E poderíamos estar dizendo, nós somos concorrentes, somos advogados, e na verdade nada disso se apresentou, muito pelo contrário. Não, pelo contrário, eu até penso que na advocacia essa visão de concorrência talvez seja muito equivocada, porque todos nós estamos do mesmo lado, né? Todos nós defendemos direitos, né? Tributário, o direito trabalhista, o direito do consumidor, todos nós estamos, né, na defesa dos direitos que são, enfim, nós representamos aquilo que são causas trazidas pelos nossos clientes, direitos que eventualmente foram violados, a gente, enfim, a busca dessa proteção,
levamos ao judiciário, e o advogado é uma ferramenta essencial nesse sentido, levamos ao judiciário essas questões para que elas sejam resolvidas e o direito seja respaldado, então, seja tutelado dentro do judiciário. Eu fico curioso porque eu não sei o quanto ele anteviu uma realidade que eu não sei se era dos anos 30, se ele foi um visionário, ele tratou de uma evolução que ele já prenunciou naquele momento que a sociedade iria para esse caminho, e aí, nessa obra ele prenuncia uma realidade que não estava se construindo, mas que ainda não era atual. Ou a gente então a gente teria que concluir que se trata de fenômenos cíclicos que foram vividos nos anos 30 e que voltam a ser vividos agora, nos anos 2020. Né? Sabe, Leandro, que eu tenho a impressão firme que eu tenho a respeito dessa questão que ele aborda, ela é o resultado das distorções próprias do agir humano, né? Quer dizer, às vezes as pessoas se comportam de uma maneira inadequada quando estão na busca pela afirmação das suas garantias. E isso é um fenômeno secular, eu diria, é da própria natureza humana mesmo. Então, claro que quando tu tiver o contato com a leitura, tu vai perceber claramente que isso já era uma preocupação, já era uma realidade corrente, né? E que ele acabou se preocupando em trazer esse assunto para o esclarecimento dos tribunais também. Acabaste de afirmar a necessidade, né, a condição necessária do advogado para a administração da justiça. Hoje a gente vê falar muito, né, sempre se falou em princípios processuais que têm que ser garantidos a todos, né, o contraditório, a ampla defesa, e às vezes as pessoas não têm a compreensão do significado disso. Nem mesmo o magistrado, às vezes, recebe, né, com tranquilidade essa, entre aspas, interferência do advogado, porque garantir o contraditório não é lá em chegar num determinado momento de um processo para repetir coisas e dizer, eu estou aqui me defendendo e estou dizendo isso. Não, é a possibilidade de interferir no convencimento do juiz, né, trazendo elementos, né, necessários ao exercício da função jurisdicional. Sim. Então, havia uma preocupação com isso, e eu vejo nesse cenário, vamos pegar o cenário da situação das relações de trabalho, das relações de consumo, como as pessoas têm o hábito, não é, de ir a campo, de questionar, de lutar pelo aquilo que é seu, e lá pelas tantas abrem a porta, ou uma segunda porta, e passam a trilhar um caminho absolutamente inadequado, que é perseguir mais do que aquilo que efetivamente tinha o direito de perseguir, de procurar, né? Ou seja, se valem da jurisdição, se valem do procedimento para obter vantagens indevidas, e há toda uma disciplina processual para obstaculizar esse tipo de comportamento, né? Vedando essas práticas, é porque as relações elas têm que ser estabelecidas com base num princípio natural, que é o da boa-fé, né? Não, sem dúvida. E o advogado tem que ter, exatamente, né? Funcionar como um bypass também disso, porque existem causas que devem ser recusadas, a bem do próprio sistema, porque nós não queremos um sistema saturado com causas desnecessárias, causas inúteis, causas abusivas. Sem dúvida. Eu estou curioso para ver essa obra aqui, para quem não conhece, então, pela lombada aqui, Jorge Americano, certamente o uso abusivo do direito do exercício, o uso abusivo do direito no exercício da demanda. Fica aqui também a recomendação para a nossa audiência, e certamente será meu livro de cabeceira nos próximos dias aqui. Estou ansioso para lê-lo. Fico muito satisfeito que vai ler, porque, como eu te disse, foi Viu que eu já tomei de ti. Vai que tu te arrepende, não vou me arrepender. Mas, como eu te disse, é uma das influências do meu pai na minha vida, e ela passa por livros, assim, sabe, Leandro? Esse aqui é um livro que todo advogado deveria ler. Todo advogado deveria ler. Aliás, tem um ditado, tá aí escrito em algum lugar, que o advogado é o primeiro juiz da causa. E é ele que tem que controlar o habil, é o primeiro bypass, que é esse. Exato. E assim como essa influência foi muito positiva na minha vida, eu me permiti, vou fazer uma recomendação para a audiência aqui,
um livro interessantíssimo de um advogado gaúcho que se chama Serafim Machado, já é falecido, né? Mas o livro era Por que Acredito em Lobisomem? E um livro que contava a história de uma demanda judicial em que aconteceram as coisas mais, eu diria assim, exóticas, né? E essa é a nossa vida, né? As discussões nas relações urbanas, elas se prestam para algumas soluções, às vezes, não tão ortodoxas, né? E o processo não foge muito disso também. Às vezes a gente acha que vai, numa determinada demanda, ter um resultado e é surpreendido com um resultado completamente diverso, e isso pode causar uma impressão ruim no cliente, mas a gente sabe que é do jogo, é do sistema. As pessoas erram e acertam das melhores e das piores formas, sem que a gente esteja aqui fazendo qualquer crítica à instituição, judiciário, à advocacia, enfim. Mas exatamente por ser sempre uma das possibilidades, nunca pode garantir resultado exitoso numa causa, é que desde o início tem que ter com o cliente um papo aberto, papo franco, como esse nosso aqui. Muito obrigado a quem nos assistiu até o fim. Teremos mais episódios do Papo Aberto, este primeiro inaugural aqui, repito, com o nosso grande amigo, Dr. Alfeu Murat. Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Obrigado por me receber. É sempre uma satisfação. Valeu, até a próxima. Até a próxima.